Nesse vídeo, vamos falar sobre a regra da malha de Kirchhoff. Nós sabemos que a corrente elétrica vai do maior potencial para o menor potencial. Portanto, nesse circuito, a corrente está indicada nesse sentido. Nesse circuito também, que é exatamente o mesmo, está indicada nesse sentido. Vamos lembrar a convenção de sinais para os resistores, que são os elementos passivos. Se você tem aqui menos e aqui você tem mais, significa que esse potencial é maior do que esse e a corrente está nesse sentido. Se você tem o mesmo resistor e aqui você tem mais e aqui você tem menos, então a corrente está nesse sentido, porque ela vai do maior potencial para o menor. Vamos estudar esse primeiro circuito da seguinte forma. Vamos colocar um valor para esse resistor de 10 ohms, esse outro resistor de 20 ohms, e vamos colocar que, já que as correntes nós sabemos que está vindo nesse sentido, vamos pegar um ponto nesse circuito, dar a volta e chegar nesse mesmo ponto. A voltagem desse ponto, se chamarmos de zero, ele vai subir aqui 3 volts, depois ele vai cair 3 volts e voltar a zero. Se não, vejamos, nós temos aqui um resistor de 10 ohms. Pela lei de Ohm, nós temos que a voltagem V é igual a I vezes R. Portanto, nós vamos ter 3 volts menos I vezes R, 1, menos I vezes R, 2, e voltamos a esse ponto, ou seja, essa soma tem que dar zero. Portanto, nós podemos calcular qual é a corrente desse circuito. Nós temos 3 menos I vezes R1, que é 10, menos I vezes R2, que é 20, que vai ser igual a zero, ou seja, nós temos 3 menos I vezes 30, que é igual a zero, ou seja, I vai ser igual a 3 dividido por 30, que vai dar 0,1 ampere nesse circuito, girando no sentido do ponteiro dos relógios. Esse é o sentido da corrente elétrica. Então, esse nosso resistor, nós colocamos o potencial maior aqui, potencial menor aqui, esse resistor, o maior potencial aqui, o menor potencial aqui. Então, ele entra pelo maior potencial e cai para o menor potencial. Depois ele entra para o maior potencial e cai para o menor potencial, voltando a zero, sobe 3 volts, depois ele cai 1 volt nesse resistor, cai 2 volts nesse resistor e volta a zero, assim sucessivamente. Vamos mostrar que mesmo que nós colocássemos o sinal diferente, ou seja, aqui menos e aqui mais, como que se aqui subisse o potencial e aqui mais e aqui menos, mesmo assim daria certo. Na nossa equação, ficaria 3 volts, porque aqui você subiu 3 volts, aí cairia I vezes R1. Só que nós estamos entrando pelo lado negativo. Portanto, a voltagem em R1 vai ser dada por menos I vezes R1. Embora aqui nós somássemos, porque nós estamos partindo do menos para o mais, então estaríamos aumentando o potencial, na nossa equação, nós ficamos com menos I vezes R1. E agora nós caímos o potencial, portanto, menos I vezes R2, que resulta em zero. Então, nós vemos que essa equação é exatamente igual a essa equação. Substituindo os valores, nós temos 3 menos I vezes R1 menos I vezes R2 igual a zero, ou seja, 3 menos I vezes 10 menos I vezes 20 igual a zero,
ou seja, 3 menos I vezes 30 igual a zero. O que vamos ter, a corrente de I é igual a 3 sobre 30, que resulta em 0,1 amperes de corrente nesse sentido. Ou seja, nós partimos desse ponto, subimos esse potencial. Aqui nós iríamos subir também um potencial, ou seja, da maneira que está colocado aqui, a corrente estaria para cima, mas como nós sabemos que o potencial aqui desce, nós sabemos que o sentido da corrente elétrica é nesse sentido, como ele está entrando pelo lado negativo, nós colocamos menos RI. Ou seja, tanto faz você colocar dessa forma ou dessa forma, ou seja, se você colocar de uma maneira errada, na hora que você vê o sentido real da corrente, se ele entrar pelo lado positivo, ele já vai cair um potencial menos I vezes R1. Se ele entrar pelo lado negativo, iria subir naturalmente. Só que, como aqui nós temos o sentido da corrente elétrica contrário ao sentido convencional que nós estabelecemos, então a nossa equação fica menos I vezes R1. Quando colocamos na equação, aí resulta que chegamos exatamente no mesmo resultado.